Olá galera, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem Que Pensar. Bom, como você que já conhece esse canal sabe, todo dia eu sorteio uma frase que vai ser o tema do dia. E a frase de hoje foi: Deus está no processo de criar as circunstâncias pelas quais pode se revelar a cada um de nós. É interessante essa frase porque às vezes a gente acha que Deus está ausente na nossa vida, às vezes a gente acha que não está ouvindo a voz dele. Lembrando que a melhor forma de ouvir a voz de Deus é abrindo a palavra. Mas às vezes Deus também se revela até nós através das circunstâncias da nossa vida e às vezes, sabe quando chega aquela palavra no momento certo, na hora certa, quando você estava exatamente precisando? Então, é porque Deus estava preparando todas as circunstâncias para que o seu coração estivesse preparado para que quando aquela palavra chegasse, ela viesse e produzisse o fruto que Ele deseja. Lá na igreja a gente está com um projeto a gente tem um projeto chamado Igreja Cidadã, a gente está fazendo uma horta orgânica em um CIEP. E é interessante quando você tem um amigo nosso, Jonathan, um abraço para ele caso esteja assistindo o vídeo. Cara, ele é um agrônomo, ele está estudando na faculdade ainda, deve se formar em breve. E cara, o moleque saca muito. E ele estava explicando várias paradas sobre preparação da terra tal, para que uma semente possa brotar. E você tem que capinar a terra, você tem que adubar da forma certa, enfim, tem todo um processo que é feito para que quando a semente caia, ela venha a crescer e lá na frente dê o fruto, a planta fique saudável, enfim, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E não é à toa que na palavra, a palavra de Deus é comparada à semente. O próprio Cristo falou que na parábola do semeador, que ele saiu a semear e caiu em vários tipos de terra. Então, muitas vezes, esse momento que você acha que Deus não está falando, que Deus está ausente, que parece que Ele não está na sua vida, é Deus simplesmente preparando todas as circunstâncias para que na hora certa Ele possa colocar a semente na terra do seu coração. Ele está lá preparando a terra do seu coração, transformando a terra do seu coração, que hoje talvez seja uma terra infértil, uma terra seca, uma terra com espinhos, uma terra que tem vários problemas ainda, que não está pronta para receber a semente. E ele vai preparando essa terra para que quando ele jogar a semente certa, no momento certo, porque o tempo também é fundamental em qualquer plantação, aí você venha a produzir os frutos que ele deseja. Então, não é a ausência dele, é simplesmente Deus preparando as circunstâncias, preparando a terra do seu coração. E quando eu penso sobre isso, eu lembro de uma experiência que eu tive muito interessante. Foi no ano de 2016, se eu não me engano, na gravação do DVD Galileu do Fernandinho. Eu fui na gravação desse DVD e foi maravilhoso. E durante a gravação teve um momento lá de palavra, enfim, foi muito bom e Deus falou algumas coisas comigo no show. Que não é um show, né? É um culto. Existem shows que a gente vai, show gospel que a gente vai que é show. Esse do Fernandinho eu posso dizer que foi um culto de verdade. E enfim, eu tava lá e Deus teve um momento que ele me falou assim, sério, a palavra foi basicamente assim que ele me falou. Eu tenho grandes coisas para você, mas eu não posso te dizer agora, porque se eu te disser, você vai ficar com medo. É claro que isso me deixou com mais medo ainda. Afinal, o que Deus não poderia me dizer que eu não ficaria com medo? E se Deus me dissesse como seria meu ano de 2017, eu realmente teria ficado com muito medo. Teve muitas coisas boas no ano de 2017, mas também foi um ano de lutas muito grandes, em especial com relação à minha saúde. Então foi um ano bem difícil. E eu vejo que foi Deus me conduzindo, por exemplo, até o momento que eu tô agora. Ele me deu esse canal aqui para pregar a vocês nesse momento. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu fugi desse canal. Porque eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar para uma câmera. É estranho ficar aqui de noite olhando para o meu celular falando. Mas eu aprendi a crer no poder das sementes, é por isso que eu tô aqui. E
Deus foi lá e me mostrou que, cara, se ele falasse tudo que eu ia passar pra chegar onde eu tô chegando hoje, as coisas que eu tô fazendo agora, eu tô pra começar um projeto de loucuras pra Deus. Na verdade, eu já tô fazendo loucuras pra Deus, e em breve vocês vão saber disso. Eu vou botar aqui no canal, só tô preparando as redes sociais pra deixar tudo preparadinho pra lançar pra vocês um desafio que vem por aí. E cara, eu vejo e falo, realmente, Deus, você não tinha que ter me contado nada, porque eu ia morrer de medo. E como foi maravilhoso como o Senhor fez. Preparou cada uma das circunstâncias para que chegasse esse momento que eu tô agora. E é interessante quando você vai para a Bíblia, você vê alguns caras, tipo, a gente olha a história bíblica e às vezes a gente não pensa bem sobre o que os personagens bíblicos sofreram. Parece que eles eram pessoas sobrenaturais, hiper sinistras, que, caraca, não tinham nenhum defeito. A gente às vezes cria essas imagens, né? Mas eu imagino se quando Deus desse o sonho a José, ele não desse simplesmente o sonho de seus irmãos se prostrando diante dele. O sol e era o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante dele, tipo, e se Deus mostrasse para ele que ele seria traído pelos irmãos, que depois de ser traído pelos irmãos ele viraria um escravo, que seria vendido como escravo, ele ficaria numa casa onde ele ia começar a comandar as paradas, e quando ele começasse a se dar bem, a mulher do cara lá ia querer pegar ele, e aí ele ia pra prisão. Aí só depois que ele ficasse lá na prisão ele ia interpretar o sonho lá de um cara que ia morrer e de que outro ia ficar bem. E depois que ele interpretasse esse sonho, ele, depois de um ano, o cara ia lembrar dele, e aí ele ia virar governador de, do Egito. Será que ele toparia? Acho difícil, né? Agora imagina Moisés também quando foi chamado. Pô, Moisés quando foi chamado, de Deus virar para ele e falar, olha só Moisés, eu vou te levar lá pro Egito, tu vai libertar o povo, assim, vão ser 10 pragas, no início o povo vai te odiar, depois tu vai sair de lá, aí cara, você vai ter que atravessar o Mar Vermelho, tipo assim, eu vou abrir um mar lá na hora e tal, vai ser maneiraço, vou matar geral lá do Egito, porque o faraó vai querer te perseguir. Aí tu vai atravessar o mar, só que você vai chegar até a terra prometida. Só que o povo é rebelde, então eles não vão querer entrar na terra prometida. E você vai ficar 40 anos andando pelo deserto e você nunca vai entrar na terra prometida. Você topa? Será que Moisés toparia? Ele não queria libertar o povo porque ele não achava que era capaz. Então a gente olha para essas histórias bíblicas, para esses personagens, e a gente não tem ideia. E às vezes a gente não entende porque Deus nos vai mostrando os planos dele para nossa vida aos poucos. É simplesmente porque a gente não está preparado. Porque se a gente já tivesse preparado, Deus já nos revelava. E ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então ele sabe, cara, se eu falar isso agora para você, imagina que é Deus falando contigo agora, me usando. Olha só, meu filho, se eu falasse agora o que vai acontecer realmente, tu ia pirar. Você não ia acreditar que você ia conseguir e você ia desistir, você ia dar para trás. Então eu devo te mostrar aos poucos. Então confia nele. Cara, a gente tem que andar por fé, então é andar pelo que a gente não vê. Então você não precisa saber tudo que Deus vai fazer. Você só precisa saber qual é o próximo passo que Ele quer que você dê. Então vai lá e dá. Porque aí quando você der esse passo, você vai crescer alguma coisa. Porque para Deus, muito mais importante que a gente chegar lá é o que a gente aprende no caminho. Então, quando você dá esse passo de fé, aí você deu esse passo. Tá, Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Aí você dá outro passo, e dá outro passo, e dá outro passo. Quando vê, você está no alto da montanha e você olha para trás e você vê, caraca, olha só quanto eu já percorri, por isso que o Senhor me trouxe até aqui. E aí o plano de Deus vai se revelando, tu fala, caraca Deus, tu fez da melhor forma possível. Tu é o cara, realmente. Pô, e eu achando que a minha ideia era maneira, mas cara, o Senhor realmente, pô, ainda bem que o Senhor não fez do meu jeito, fez do seu. Porque é sempre essa conclusão que a gente chega. E às vezes a gente fica perturbando tanto Deus a respeito do que a gente quer que Ele nos revele e tal. Eu tô num momento curioso, porque eu tenho uma grande amiga
que ela falou que Deus revelou a ela alguma coisa a respeito do meu ministério. E quando ela falou isso, eu falei, pô, Deus, você tá zoando, né? Por que você não falou direto? Tipo, sei lá, eu não gosto muito quando Deus faz essas coisas, tipo, de revelar coisa através de outras pessoas. Ou então, pelo menos, quando ele já fez isso algumas vezes comigo. E todas as vezes que ele fez, tipo assim, ele falou na hora, tal. Essa é a primeira vez que ele fala que, tipo assim, ela virou pra mim e realmente falou, bom, o tempo, eu perguntei pra ele se eu já podia te contar, ele falou que o tempo não é esse e que você precisa esperar um pouco, então não posso te falar ainda. Eu perturbei ela um pouquinho para que ela falasse e ela não falou. Então eu fui direto à fonte, comecei a orar. Pô, Deus, peraí, cara. Vamos lá, que o Senhor revelou para ela? Quero saber qual é a parada que o Senhor revelou. Pô, o Senhor revelou para ela, não revela para mim. O Senhor já revelou o coração dela, coisas que eu fazer para ela 3 vezes e agora o Senhor não vai revelar. Tipo assim, tá se vingando, tá me zoando agora? Tipo, brincando com Deus, né? Eu às vezes brinco, porque eu vejo Deus como um pai e não desrespeito. Cuidado, para você também não levar a brincadeira ao desrespeito. Intimidade com Deus te dá a liberdade de brincar como eu brinco com Ele. Eu tenho essa liberdade com Deus. Eu me sinto à vontade com Deus assim, porque eu penso no Deus como amigo também. Mas eu sempre respeito Ele como Senhor. E Ele sabe a sinceridade do meu coração quando eu falo algo desse tipo. E eu falei, pô Deus, me mostra aí, cara, o que é, tô querendo saber. O Senhor sabe que eu sou curioso, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E o Senhor me faz isso. Aí Deus falou, sabe o que Ele falou pra mim? Cara, você tá fazendo a pergunta errada. Você não devia estar me perguntando o que eu revelei a ela. Você deveria estar me perguntando por que você ainda não pode saber. Aí aquelas voadoras que Deus te dá, sabe? De vez em quando Ele me dá essas voadoras. E aí eu entendi, eu falei, Deus, tá bom, então começa a me mostrar e começa a criar em mim o que eu preciso aprender para que o Senhor possa usá-la para revelar o que o Senhor tem para o meu ministério. E talvez o que você precise nesse momento é mudar a sua pergunta, como eu fiz. Não é parar de perguntar, Deus, o Senhor não vai falar nada, Deus, o Senhor não vai se revelar a mim, Deus, se eu não vai se mostrar, Deus, o que eu tenho que... o que está acontecendo isso tudo? Talvez você deveria começar a perguntar, Deus, por que o Senhor ainda não me mostrou qual é o plano que o Senhor tem? Deus, o que preciso amadurecer em mim para que o Senhor se revele completamente o plano que o Senhor tem para a minha vida? O que tem que mudar no meu caráter? Que passos de fé que eu tenho que dar para que o Senhor se revele completamente? Bom, eu espero que o passo que ele estava esperando eu dar era essa palavra para minha amiga poder me revelar. Mas se não for, não importa, porque eu sei que o que vem de Deus é sempre muito bom. E no tempo certo é melhor ainda. Então, que você possa ter essa paciência. Ah, só abrindo parênteses que é importante. Quando você receber uma profecia, por mais que seja alguém que até que você ame, confira na palavra, tá? E peça a confirmação a Deus. Para essa mesma amiga, eu já revelei coisas para ela e que Deus me falou. E toda vez que eu revelei, eu falo, cara, mas confere, ora e vê se é isso mesmo. Porque eu sou humano, eu posso errar e às vezes eu posso falar achando que é Deus e falando na minha carne. Ela também é humana e, enfim, pode errar. Qualquer pessoa pode errar, às vezes as pessoas não vão fazer por mal. Então sempre verifique na palavra. Fechando esse parênteses. Então que hoje você possa parar de perguntar a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Qual é o teu plano? O que o Senhor está fazendo? E começa a perguntar, Deus, o que está faltando em mim? O que o Senhor quer mudar em mim? Para que o Senhor se revele completamente. Para que meu coração se torne uma boa terra, em que o Senhor já possa botar a semente da tua palavra. E eu comece a produzir frutos. E aí finalmente eu entenda os planos que o Senhor tem para minha vida. Então,
Se Deus está mandando você dar um passo de fé, dê esse passo de fé. Talvez esse seja o último passo para Ele te revelar o plano que Ele tem para sua vida. Ou talvez seja apenas o primeiro ou o segundo, não importa. A cada passo de fé que você der em direção a Deus, em direção ao centro da vontade de Deus, mais perto você está de conhecer quem você realmente é, por que você foi criado e o que Deus espera de você aqui nessa terra. Então, como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Então pense no que você tem que melhorar. Pense no que você tem falhado como cristão. Pense nos pecados que você tem que abandonar. E principalmente, nunca se esqueça que Deus tem grandes planos para a sua vida. E Ele está tão louco para te revelar esses planos, quanto você está para descobri-los. Mas para isso, Ele tem que moldar o seu coração. Ele tem que mudar algumas circunstâncias, para que seu coração mude. E aí finalmente você consiga compreender o amor dele, a graça dele, e compreender que ele tem grandes coisas para você. E a maior coisa que ele tem para você é te tornar mais semelhante a Cristo. Pois esse é o maior bem que ele pode nos dar. E é por isso que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Elas cooperam para esse bem, que é nos tornar semelhante a Cristo. Então não importa o que você está passando. O importante é que isso que você esteja passando te torne mais semelhante a Ele. Então, minha oração é que você, a cada dia, saiba discernir no meio das suas circunstâncias a voz de Deus, a direção dele, para que a cada dia você se torne mais semelhante a Cristo. Tá bom? Então, deixa de ser curioso como eu e aprenda a confiar mais nele. Que Deus te abençoe e fica na paz.